Então, shalom a todos, aos que chegaram agora. Nós estamos começando nosso show sobre os 13 princípios da fé judaica, de acordo com o Rambam. Como nós iniciamos no nosso show passado já, falando dos 13 princípios, no show passado nós abordamos o primeiro princípio da fé judaica, que é reconhecer que há um Criador sobre todas as coisas. Não terminamos ainda essa parte e agora nós vamos escutar um pouquinho sobre o algumas músicas, 3 músicas principais sobre esses temas. O que eu vou pedir principalmente é que as perguntas sejam anotadas e que não sejam interrompidos o nosso show, a não ser que eu abra para fazer a pergunta. Porque como são temas muito complexos, muito difíceis de explicar e mais ainda de entender, e eu tenho um ceder aqui que eu sigo, né, do Shiur, Bezrat Hashem, que eu possa entender a minha letra para alcançar, dar o Shiur todo, mas é muito complexo. Então, quando a gente rompe um raciocínio na metade, até que eu reconstrua o pensamento e até que as pessoas peguem o pensamento de novo, leva muito tempo e isso atrapalha demais o show. Então eu peço que as pessoas ou levantem a mãozinha, tem a opção de levantar a mãozinha, ou manda por escrito, ou espera eu abrir para fazer as perguntas, tá bem? Então vamos lá, nas 3 músicas principais, que tem total conexão ao nosso show. Semana passada nós falamos muito da Igdal Elohim Chai. Igdal Elohim Chai, que é um resumo dos próprios 13 princípios de Rambam. Seria a primeira música que eu queria que vocês conhecessem. Eu vou transmitir aqui o link dela para todos, para que possam escutar, copiem o link, guardem o link, escutem depois elas completas. A segunda música, muito conhecida, né? Quase todo mundo já cantou ela em algum momento. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא עת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה. E a terceira música é uma música não muito
comum nas liturgias, mas é uma música que, de qual maneira, ela tanto ao tempo elaborado. ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים. טיפסתי על פסגות הרים בדרך, גם שאלתי בעצת החכמים. לא נתתי לעיניי להסתנוור מהמראות, והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות. לקחתי לי מתוך השקט שיר לנשמה. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. E esse é o ponto principal dessa música, né? Enod milvado, Akadosh Baruch Hu Melech Va'ani Avdo. No shur passado, nós discutimos e falamos bastante sobre Hashem, Akadosh Baruch Hu, ele ser o criador de toda a existência. Em nosso shur todo, nós discorremos e elaboramos muito bem inúmeras explicações para que ficasse muito bem claro a todos, de uma maneira racional, como compreendemos essa unidade de Hashem como Criador. Então, nós vamos concluir o nosso shur da semana passada para que possamos, então, elaborar o nosso segundo preceito da fé judaica hoje. O primeiro princípio da fé judaica é: eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja seu nome, cria e guia todas as criaturas, que somente Ele fez, faz e fará todas as coisas. O princípio de todo conhecimento é reconhecer que há um Criador, reconhecer que há um ser soberano que criou todo esse mundo, que criou toda essa existência, e Ele é absoluto e único. Sobre a unidade, nós estenderemos ela para o segundo preceito. Quando nós reconhecemos Hashem, ou reconhecemos um Criador, não vamos ainda nem falar de Hashem, quando reconhecemos um Criador e que Ele orquestrou e que Ele projetou toda essa criação e que tudo foi minuciosamente criado e não ao acaso, nós podemos reconhecer a sua bondade, o seu amor e a expressão de seu carinho em cada detalhe da criação. Quando o rei Hizquiyahu, ele recebeu a notícia de que ele viria a morrer, ele comenta ele fala uma frase muito curiosa, muito interessante, que ele diz: e eu disse, essas são as frases do rei Hizquiyahu. Eu disse: ao acabar-se meus dias, irei para as portas da fossa. Fui privado do resto dos meus anos. E disse: não verei mais a Deus na terra dos vivos. Por acaso o rei Hizquiyahu via a Deus? Se nem mesmo Moshe Rabbeinu via a Deus, como pode agora o rei Hizquiyahu dizer que ele via a Deus? Na verdade, que o rei Hizquiyahu se referia era, ele conseguia, contemplando a criação, compreender a bondade divina. Ele observando a forma com que Hashem orquestrou a humanidade, a existência, ele reconhecia a Hashem. E aí sim ele podia, de fato, ver a Deus na terra dos vivos. Tem um rabino muito conhecido no Talmud, que ele era bem gordo, muito gordo mesmo, e ele um dia pediu para que sua filha o abanasse.
E eu acho que eu contei essa história no show passado, não estou lembrado. E no meio daí, quando ela foi abaná-lo, a Hashem faz tocar um vento sobre ele, uma brisa. Ele fala: se eu iria te pagar 5 moedas para você me abanar, quantas moedas então eu não devo para o dono desse vento? Às vezes, nós damos mais valores para as coisas que nós mesmos fazemos, que nós mesmos criamos, e paramos de observar a quão grande e quão bondosa é a criação de Hashem a todos os dias. Tenho exercitado muito isso. Então, quando estou andando e eu sinto o sol batendo no rosto, falar, o Hashem tem um sol batendo no rosto. E, entendem? Tentar agradecer a Hashem e tentar expressar, tornar a gratidão divina de estar vivo, de ter Hashem nos dotado de consciência para perceber que estamos vivos. Em tudo, é reconhecer que há um Criador. Então, para a gente concluir esse primeiro preceito de reconhecer que há um Criador, esse é o propósito de todo judeu. O propósito de todo judeu é não apenas, sim, reconhecer e agradecer. Então, quando a gente fala de judeu, provém da palavra Yehudá, vem da palavra Yehudá, que provém da palavra Rodú. Rodú é louvar. Então, o cerne do povo judeu é ser grato e agradecer e engrandecer a Hashem pela majestosidade da sua criação em todas as coisas. Seja quando a gente acorda, seja quando a gente vai dormir, seja quando a gente come uma fruta, seja quando a gente come um pão, a gente sacia nossa fome, sacia nossa sede, quando compramos uma roupa nova. Então, nós realmente devemos ser gratos a Hashem a todos esses instantes em nossa vida. Segundo preceito. O segundo preceito da fé judaica, ele vem agora complementar o primeiro. Então, se vocês observarem bem, em nenhum desses princípios que nós citamos, nem no primeiro e nem no segundo, eles abrangem o judaísmo. Eles abrangem e vão seguir abrangendo pelo raciocínio lógico por mais uns 4, 5 preceitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer ser humano que deseje louvar ou engrandecer ao Criador poderia chegar na mesma absoluta conclusão apenas pelo fato de raciocinar, de pensar em Hashem, de pensar em Deus, ou de pensar sobre a criação, seria facilmente alcançado esse raciocínio. Então, o segundo preceito é: eu creio com plena fé que o Criador, bendito seja o seu nome, é único, com uma unicidade que não existe outra em absoluto. E somente Ele é nosso Deus. Ele foi, é e será. Nessa parte aqui tem a questão da música do Adonolam, que eu coloquei para que nós pudéssemos escutar, que diz: Vehu Hayá, Vehu Ové, Vehu Ye Betifará. Ele foi, é e será em grande majestade. Tudo que Hashem criou na criação, tudo, absolutamente tudo, foi feito em mais de um. Então, quando Hashem começa a criar a criação, qual é a primeira frase que aparece sobre criar na Torá? É uma pergunta, podem soltar o áudio. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ele criou os céus e a terra. Então, desde o princípio, quando Hashem inicia a criação, ele já inicia a criação em pares, em coisas. E não uma única coisa. Hashem criou et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, já de início já foi par. E depois ele fala, macho e fêmea os criou, e criou animais, e criou luz, escuridão, dia e noite, e foi tarde e manhã. Então, Hashem, tudo que ele criou, absolutamente tudo, foi em multiplicidade. O único ser em toda a existência que não há um par, que não há algo que se equipare
algo que se compare é Hashem. É muito importante com que nós saibamos muito bem esse princípio, como nós falamos na semana passada. Deixa eu anotar aqui, onde eu anotei. Como eu disse semana passada, lemos em Devarim. Ve'adat hayom ve'ashavot elevavecha ki Hashem hu Elohim. Bashamayim mima'al ve'al haaretz mitachat en od. Nós falamos também no Aleino. E saberás em seu coração plenamente que Hashem ele é único em cima nos céus e embaixo na terra. O que em hebraico a palavra Yodea vem junto com a palavra Hagdará. Hagdará, vou escrever aqui para quem está anotando. Eu sei que muita gente gosta de anotar e pesquisar depois. Hagdará. Hagdará quer dizer definir. Nós somente sabemos o que podemos definir. A palavra Hagdará, ela tem um shoresh. Toda palavra no hebraico, ela vem de um shoresh, de uma raiz de 3 letras. A raiz das 3 letras da palavra Hagdará é Geder. Quem sabe o que quer dizer Geder? Acho que é um verbo irregular. Geder vem da palavra cerca. Muito bem, Ohanan. Geder é cerca. Só podemos definir o que está limitado. Por que só podemos definir o que está limitado? Porque nós, seres humanos, só temos contato com coisas limitadas. Então, nada que não seja limitado nós podemos definir. Ou seja, Hashem é indefinível. Não teremos como num shiur, ou seja qual for o rabino que for, seja o Rishon LeZion, seja Moshe Rabbeinu, seja quem for, ninguém consegue definir a Hashem em plenitude. Ninguém consegue explicar ou compreender a Hashem em plenitude. Porque só podemos compreender o que podemos colocar cercas, o que tem limite. Como não definimos a Hashem em cercas e limites, também não poderemos compreendê-lo em plenitude. Escutando alguns shiurim sobre os 13 princípios, né? Eu tenho escutado bastante para poder trazer bastante informação para vocês. Um dos rabinos, ele diz o seguinte, veja só vocês, vou começar aqui a minha explanação, e quando vocês acharem que estão entendendo o que eu estou falando, quer dizer que eu estou falando bobagem, porque de fato eu não vou conseguir explicar nada para vocês de que seja algo racional. Então tudo isso nós devemos tentar atingir com o racional, porém é inatingível. Uma pessoa que diga, eu compreendi Hashem, a pessoa é mentirosa e não sabe o que está falando. Então nós aproximamos, nós vamos numa direção, mas porque nós fomos instruídos pelos profetas, fomos instruídos pelos sábios, fomos instruídos por Moshe Rabbeinu. Então nós sabemos a direção que está, o racional, mas não sabemos e não conseguiremos jamais chegar até a compreensão plena de quem ou o que é Hashem. Então tudo que nós possamos atribuir a Hashem, ele não é. Então, quando os nossos sábios definiram ou descreveram Hashem sentado em um trono, ou com barbas largas, ou com braço estendido, ou com mão forte, ou o escabelo dos pés de Hashem, o trono da majestade de Hashem, a coroa de Hashem, tudo isso é figurativo, plenamente figurativo. Em nenhum momento os nossos sábios tiveram a intenção de dizer Hashem tem pé, tem perna, tem cabeça. Como os Ashkenazim cantam, né? Anim zemirot veshirim erog ki elecha nafshi ta'arog nafshi chamda betzel yadecha adat kol rasodecha midei daberi bichvodecha home libi yildodecha. Segue essa música, se chama Anim zemirot.
ela é cantada no final da liturgia Ashkenazi, e ela diz que Hashem, o meu coração explode de amor por você e eu tento te vislumbrar, mas não posso te alcançar. Então, o que eu vou fazer é descrever como descreveram os profetas, porém figurativamente, porque racionalmente jamais vou poder te alcançar. Essa música é muito linda. Fica no final do Sidur, quem tem o Sidur da Sefer, final da Shacharit de Shabbat. Leiam e estudem muito esse Tanim Zemirot, porque é muito importante os conhecimentos profundos que ele traz. Ah, Sim? essas linguagens, né, que o senhor fala, o braço, cabelo, perna, barba, isso é linguagem antropomórfica, né, que a gente pode atribuir também. A Torá fala na linguagem dos humanos. Como a Torá fala na linguagem dos humanos, ela sempre vai dar uma explicação fácil para a gente entender. Ela vai usar metáforas para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, quando fala Hashem está triste, Hashem se irou, Hashem ficou feliz, Hashem não muda. A gente falou na semana passada, Hashem ele é absoluto. Como ele é absoluto, ele é infinito, todas as suas qualidades são infinitas e não há espaço para o contrário. Ou seja, se Hashem é amor, ele jamais vai ficar sem amor. Se Hashem é misericórdia, jamais ele vai ficar sem misericórdia. Então, quando fala Hashem se irou, é comparando a quando um ser humano se ira, Hashem teve a mesma atitude, ou expressou a mesma atitude, como se fosse um ser humano. Até porque, imaginem vocês, voltando a falar, Hashem é infinito. Como todas as qualidades aplicadas a ele são infinitas, imaginem se Hashem ficasse irado, ainda que um instante fosse. Toda existência deixaria de existir. Então Hashem ele não pode se irar em nenhum momento. Então as atitudes parecem como ira, mas não são ira. Então isso a gente também pode observar que quando Moshe Rabbeinu pede para ver Hashem, Hashem diz, Moshe, você não vai ver meu rosto. Você não vai ver a minha panim. Panim é face. Mas qual é a raiz da palavra face? Panim. Panim. Bifnim. A raiz, ou uma palavra binim. O que quer dizer bifnim? Bifnim quer dizer interiormente. Então, quando Moshe pede para ver a face de Hashem, Hashem diz, Moshe, você não vai conseguir ver minha face, você não pode ver minha face. Ou seja, não há como perscrutar o meu ser, não há como me entender, Moshe. Mas você vai ver minhas costas. As minhas costas você vai poder ver. O que nós podemos aludir a isso? Vamos supor que você conhece uma pessoa somente de costas, você nunca viu ela de frente. Você apenas e sempre tem alguém compartilhando a tela. Por favor, descompartilhe. No Ventura teve esse problema, comenta com o celular e só tirando o cara da sala e ele entrar de novo para você ter acesso. Eu acho que vou ter que tirar, aí você volta, por favor. Tá ok, Ney? Voltou. Aí, acho que foi. Obrigado. Enfim. Então, Moshe, ele quis compreender a Hashem e não conseguia compreender a Hashem. Hashem diz, você não vai me ver minha face, você não vai ver internamente, mas você pode ver minhas costas. Aqui isso se compara a uma pessoa que conhece a outra apenas de costas. Então, quando você vê uma pessoa de costas, vamos supor que você sempre conheceu. Não sabe descrever a face, não sabe descrever as qualidades, o jeito, as preferências. Mas, se você vê outra pessoa de costa, olha, esse não é, porque o que eu conheço é baixinho ou é alto, tem o cabelo preto, tem costa larga, costa estreita. Então, você sabe mais ou menos. Então, é isso que nós dizemos. Quando nós
pensamos sobre Hashem, quer dizer, nós temos as melhores pistas sobre a existência do Criador, que foi nos dada por Moshe, foi nos dada pelos profetas. Porém, descrevê-lo ao extremo, exatamente, é impossível. Quando nós falamos de crer que Hashem é um, em sua unicidade, de onde nós tiramos essa mitzvah? De onde tiramos de nossa Torá a essência desse ponto de fé? Devarim 6. Que diz? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad quer dizer um. Quando o Rambam ele discute a segunda mitzvah no Sefer Mitzvot, quem tem o Sefer Mitzvot eu não tenho aqui mais porque eu vendi o meu, mas a segunda mitzvah do Rambam, ele diz sobre a unicidade de Hashem, ele diz que nós devemos receber a Ol Malchut Shamayim. Ol Malchut Shamayim quer dizer receber o jugo dos céus. E ele diz que nós recebemos o jugo dos céus dizendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Porém, aparentemente, no Adonai Eloheinu, Adonai Echad, não tem nada que se refira ou nada que remeta a Hashem ser Melech. Entretanto, na frase seguinte nós dizemos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome da glória daquele cujo qual o reino é eterno. Isso quer dizer Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Então aí nós declaramos o reinado de Hashem e declaramos que nós somos seu servo. Como vimos na música lá no começo, a Kadosh Baruch Hu Enod Milvado. Kadosh Baruch Hu Melech Va'ani Avdo. O Hashem é o rei e eu sou o seu servo. Então quando dizemos o Shema, nós recebemos o Ol Malchut Shamayim, recebemos o jugo das mãos do céu, o jugo dos céus, mas por meio da palavra Echad. A palavra Echad, ela tem um peso muito forte na compreensão de quem é Deus, de como é Deus. Hashem, ele é único, absoluto. E o seu ser, por ser absoluto, como Deus, não dá espaço para que haja outro Deus. Por que não dá espaço para que haja outro Deus? Seja maior, menor, primo, irmão, filho, sobrinho. Porque no instante que existe outro Deus, quer dizer, existe um limite entre um e outro. Existe um lugar onde acaba um e onde começa outro. E para acabar um e começar outro, ele precisa de quê? Gvul, limites. Já falamos que Hashem não tem gvul, Hashem não tem limites. Então, a existência de Hashem e a crença de que ele é um, quer dizer, não pode ser dois, não pode ser 3, 4, 5, 6, seja quantos for. Ele não pode ter corpo, ele não pode ser formado de matéria ou nada que ele tenha criado. Já a gente vai falar sobre isso. Então, receber a existência de Hashem como um soberano sobre todo o universo é reconhecê-lo como rei. Reconhecer e receber o Ol Malchut Shamayim. Receber o jugo das mãos dos céus. Sabe o que o senhor falou está aqui, ó, no Sefer HaMitzvot, e usa essa expressão aí, ó, Malchut HaShamayim, reino dos céus também. Ol Malchut HaShamayim. Devemos assim, na página 48. No segunda mitzvah. Do Sefer HaMitzvot. Não tô tão mal de memória. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Então, quando nós falamos de Hashem ser um, esse um, ele é um numeral
Não, Rav, vem de unidade, de único. De absoluto, exatamente. Ele não é um numeral, ele é um absoluto. Muito obrigado. Quem foi que respondeu? Foi a Mayara, Rav. Então, muito bom, muito bom. Essa unidade, ela quer dizer absoluto, e não um número. Porque se fosse um número, existia lugar para um segundo, existiria lugar para um terceiro. Então, esse um, quando nós falamos errado, não quer dizer ele é um. Como a gente ensina para os filhos, ele é um, ele é um, ele é um. Mas para a criança, o um, ele é mais um. Pode ter dois, pode ter três. Mas para nós, esse um, ele tem que dizer, ele diz respeito a absoluto. Quando nós falamos sobre ser absoluto, todas as coisas que existem são anuladas sobre ele. Então, por exemplo, a mesa, que vocês todos devem ter uma mesa diante de vocês. Essa mesa é grande, né? Deve ter o quê? 1,20 m, 1,30 m. Só que 1,30 m em 100 km é o quê? 0,1%. Esse 1,30 m, se nós colocarmos ele comparado à extensão do mundo, é menos ainda. Se nós colocarmos esse 1,30 m até o Sol, é menos ainda. E pela expansão do universo, então, é nada. Então, ele comparado ao infinito, é nada. Então, vamos pegar isso na nossa vida. Tudo que existe, para nós, parece muito importante. Porque é o nosso pessoal, é o nosso mundo. Isso é o nosso ecossistema, onde nós estamos inseridos. Então, o salário do fim do mês que não chegou, os problemas na escola, os problemas no trabalho, ou o carro que bateu, ou tudo que nos passa, tanto na nossa vida, comparados à infinidade, é nada. Quando recebemos Hashem, com esse Olo Malchut Shamayim, quer dizer, esse nada, ainda que seja nada, comparado à existência do Criador, como Hashem é absoluto, esse nada está nas mãos dele. Hoje, pela manhã, uma pessoa me mandou uma mensagem, né, uma dúvida, e falou e disse: parece que Hashem não me escuta. E aí eu pergunto, as pessoas, eu penso e eu disse, né, as pessoas acham que para Hashem escutar, ele tem que atender. Quando você pensa que para Hashem te escutar, ele tem que te atender, você não entendeu. Você não entendeu ainda nada sobre a religião. Você ainda não entendeu nada sobre Hashem. Por quê? Porque receber o Olo Malchut Shamayim quer dizer tudo que se passa na minha vida, seja coisa boa, seja coisa mal, está nas mãos de Hashem. E ele conduz a minha vida da melhor maneira possível. Não sou eu que controlo. E quando eu falo Hashem, eu quero um trabalho novo. Quer dizer, você acha que Hashem não está te dando o melhor? É o que você tem. Nós não devemos, isso não quer dizer que devemos ser conformados, tá bem? Mas reconhecer que Hashem nos proporciona o melhor, sempre. Sempre, sempre, sempre. Seja coisa boa, seja coisa ruim, o que venha sobre nós é o melhor. Não podemos compreender ainda, em nossos dias, como isso resulta ou como isso é aos olhos de Hashem. Mas devemos reconhecer o Olo Malchut Shamayim. Reconhecer que Hashem, ele reina sobre nós. E esse Olo Malchut Shamayim é a própria anulação do nosso livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio a gente tem que discutir, pode falar bastante sobre ele, é motivo de tema para um shiur inteiro, mas entendamos que há um livre-arbítrio e que nós anulamos nosso livre-arbítrio para cumprir com a vontade do Criador. Anular esse livre-arbítrio quer dizer anular o nosso ego, anular o nosso eu, anular a nossa própria vontade e reconhecer que a vontade de Hashem é melhor sobre nós. Reconhecer que a vontade de Hashem para que cumpramos suas mitzvot, sejam elas Shiva Mitzvot Bnei Noach, sejam elas as mitzvot, as Taryag Mitzvot, sejam elas quais forem, sejam elas as leis éticas e morais, seja elas fazer o bem para uma pessoa,
sejam elas quais forem, ou simplesmente acordar de manhã e dizer obrigado a Hashem, porque está chovendo aqui em casa, tem uma goteira aqui em casa. Baruch Hashem tem uma goteira, Baruch Hashem está chovendo e vamos ter comida. Entende? Então, receber o Ol Malchut Shamayim é basicamente isso. Tem uma história muito bonita de Rabi Hanina. Tem uma história muito bonita de Rabi Hanina e a sua filha. É uma história do Talmud. Deixa eu ver se eu encontro facilmente, que vai no 49. Porém, ela aparece muito em livros de crianças, né? Esse aqui é um livro que temos aqui de Shabbat, página 49. Tem aqui um desenho muito bonito. Tratado, Rafa. Shabbat 39, eu acho que é, eu posso te pegar dele. Eu acho que tá em Shabbat. Eu vou ver aqui. Eu também tenho a sinopse desse tratado aí. Tá bom. Tem a história de Rabi Hanina e sua filha. Tá bom? Eu posso te passar depois do fim. Eu acho que tá em Shabbat 39. Aí você me apertou, hein? E como diz um amigo meu, me apertou sem me abraçar. Bom, Rabi Hanina, ele conta que chegou no Shabbat, e era véspera de Shabbat, e ele chegou em casa, e naquela época o azeite não era tão barato quanto é hoje. As pessoas que viviam em pobreza, viviam em pobreza absoluta. Não é essa pobreza que tem hoje. Hoje não existe pobreza quase no mundo. Alguns lugares sim, mas em geral não existe mais pobreza no mundo. E Rabi Hanina, ele era pobre, pobre de verdade. Ele chegou um dia, numa sexta-feira, em sua casa, e a filha dele estava chorando. E lá tinha 2 potinhos, mas não tinha mais azeite na casa dele, porque ele não tinha dinheiro para comprar azeite. E a filha dele tinha posto 2 potinhos com vinagre, porque vinagre era a única coisa que ele tinha em casa, para aquele Shabat. E Rabi Hanina disse para a filha o seguinte: filha, o mesmo que disse para o azeite pegar fogo, vai dizer também para o vinagre pegar fogo. Ele recebeu o Ol Malchut Shamayim. E aí diz os nossos sábios que o azeite naquele Shabat brilhou, tem 2 desenhos, né? A filha dele chorando, que não tinha a velhinha. Vinagre, né? Só tinha vinagre, e depois ela feliz que o azeite iluminou muito mais do que qualquer outro azeite poderia ter iluminado. Não sabemos se de fato esse azeite, esse vinagre pegou fogo ou não. Porém, receber o Ol Malchut Shamayim, de que se eu não tenho o azeite nesse Shabat para acender e só tenho esse vinagre, eu recebo o Ol Malchut Shamayim. Aquele vinagre vai iluminar a sua vida tanto quanto o azeite iluminaria. Vamos ver aqui. Então, quando nós reconhecemos e recebemos Hashem, esse Ol Malchut Shamayim dos céus, nós podemos perceber e podemos contemplar que não há mais nada além do Criador. Em Od Milvado. Não há nada além dele. Não há nada que me possa afetar que não seja da vontade de Hashem. Não há nada que possa me causar bem ou mal que não seja da vontade de Hashem. E aí nós vamos poder apreciar a nossa vida de verdade, apreciar os nossos momentos, apreciar as nossas, mesmo as dificuldades, mesmo os sofrimentos. Porque Hashem criou o mundo assim. Nem todo dia a gente acorda de bom humor, nem todo dia a gente acorda ganhando na loteria. Na verdade, às vezes nunca ganha. Nem todo dia a gente está bem. Nem todo dia a gente está feliz para ir trabalhar, nem todo dia a gente está com as contas em dia, nem todo dia a gente está bem com a esposa, com o marido. Mas nós recebemos que esse é o nosso quinhão nesse mundo. Como diz Shlomo Amelech, Miaish Hayashir, Mishesamir Ben Chelko. Quem sabe o que isso quer dizer? Quem pode traduzir para mim?
Sabe, se esse é o meu quinhão nesse mundo, isso não quer dizer que não possa mudar, né? Isso. Exatamente. As pessoas como eu disse, né? Eu fiz um parêntese que isso não quer dizer o conformismo. Nós devemos viver a nossa vida. Porém, vou fazer uma parábola aqui para vocês. Mas eu quero que primeiro respondam o que eu perguntei, depois eu faço a parábola. Mi Haish Hayashir Mi Shesamer Bechelko. Quem é o homem rico? Aquele que se alegra com sua parte, com o que ele já tem. O homem rico é aquele que está feliz com o que ele tem. Nunca vai estar suficiente. Você ganha 1.000, você vai gastar os 1.200. Você ganha 2.000, você vai gastar 2.400. Você ganha 5, você ganha 5, gastar os 5.500. Você ganha 10, você vai gastar 15. Se você como porque a avó fala, muita carne, muitos verbos, muito empregado, muita conversa, muito dinheiro, muito roubo. Então, quem é o homem rico? Aquele que sabe que o que ele tem é a sua parte. Tá bem? Muita carne, muito verme, né? Exatamente. Então vamos lá, a pergunta sobre a questão do conformismo. O conformismo, isso tudo que eu falei não quer dizer que nós devemos nos conformar. Então, por exemplo, uma pessoa fica doente, ela pode tomar remédio? Evidente que sim. Sabemos que a doença, ela vem por uma permissão de Hashem, ou às vezes por uma determinação de Hashem. Não quer dizer que nós não devemos tomar o remédio para que nos curemos. Tá bem? Nós reprovamos na prova da OAB. Vamos prestar de novo a prova da OAB até que passe, se essa é a tua vontade. Se não for da vontade de Hashem, você vai poder prestar 15 vezes e não vai passar. Se você precisa prestar até a quinta, tem que se alegrar com Hashem que não passou nas outras 4. Porque se você tivesse passado nas outras 4, não teria sido tão bem quanto você passou na quinta. Ele tem que ser alegre, esforçar o máximo, entregar nas mãos de Hashem. Então aqui nós devemos comparar. Nós devemos comparar esse entregar o jugo nas mãos de Hashem e reconhecer que Ele é o orquestrador de todas as coisas que ocorrem. Nós, às vezes, e na maioria das vezes, eu sempre falo isso, nos confundimos com o que é milagre de Hashem, com o que é o controle de Hashem. Então, nós temos as leis da gravidade, as leis da física, nós temos o frio, primavera, verão, temos regras que regem o mundo, tem o sol que gira em torno, a terra que gira em torno do sol, e todo dia é noite, todo dia é dia, todo dia é noite, todo dia é dia. E amanhã vai ser igual? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Porém, ver esse todo dia ser igual nos encobre de ver da onde vem de fato toda essa existência. Então a parábola é a seguinte: tem um cachorrinho, que você está adestrando ele, você pega um pedacinho de pau e começa a jogar esse pedacinho de pau. E o cachorrinho não traz. E quando ele traz a primeira vez, você dá um biscoitinho para o cachorro. Quando você joga a segunda vez, ele vai, busca um pedacinho de pau e dá o biscoitinho. Terceira, quarta, quinta vez. Com o tempo, ele vai entender que é uma regra da natureza. Entregar o biscoitinho para o cachorrinho sem ele buscar o pauzinho, para ele isso é um milagre. Porém, o cachorrinho não entende que isso não é uma regra da natureza. Sempre está nas mãos do dono do cachorrinho entregar ou não o biscoito. Vou agora traduzir a parábola, porque às vezes é muito distante do que nós queremos dizer. Nós temos as leis da natureza. Nós temos aí a Terra girando em torno do Sol todos os dias. Se ela acontecer como aconteceu com Yehoshua, que parou, ou que acontecer como quando foi com o rei Hizquiyahu, que ele retornou 10 graus. Isso aparentemente é milagre. Mas não é. É a mesma vontade de Hashem. Ou quando aconteceu o man. Por quê? Qual é a diferença para Hashem de fazer uma semente, que é uma coisa morta, ter vida na terra e nascer viva, para Hashem fazer também cair do céu? Para Hashem não tem diferença nenhuma. É apenas a vontade dele sendo executada. Então, quando nós nos acostumamos com uma coisa, essa coisa deixa de ser milagre para nós. Mas vamos supor, por exemplo, que nós temos a consciência como uma pessoa desenvolvida,
E nunca existimos, e agora existimos. E aí você vê o sol nascendo e você, uau, que coisa maravilhosa, isso é um milagre. Como pode uma bola amarela desse tamanho não cair de lá de cima? Lógico, é evidente que a gente, pela ciência, sabe que ela não cai. Mas como pode não cair? Está distante. Eu não acredito na Terra plana. Eu sei de todas as questões do sistema solar, mas a gente tem que pensar como se tivéssemos aberto nossos olhos nesse instante. Quando você acorda de manhã e fala, olha só, existe um vento que move as folhas das árvores. Coisas pequenas que a gente acha que é natural, mas é a vontade do Criador. Ainda assim. Então isso é em Nod Milvador. Não há outro fora de Hashem. Não há nada fora de Hashem. Não há nada que não seja a vontade de Hashem sendo executada. Nada. Alguma pergunta até aqui? Ave, Sim? na verdade, eu não sei se eu entendo ou se concordo que todas as enfermidades são uma repreensão, um castigo, uma correção do Eterno. Na Nem verdade, que nós sempre são somos... correção, nem sempre são. Às vezes, na verdade, são o contrário. São uma bênção de Hashem. Quando a pessoa ela é justa e ela recebe enfermidades, é uma bênção de Hashem. O sofrimento, às vezes, é uma bênção de Hashem, não um mal. Quando você faz as coisas certas, quando você busca fazer as coisas certas e está fazendo as coisas certas, e ainda assim recebe sofrimentos, tem que ser grato a Hashem pelos sofrimentos. E não o contrário. Não o contrário. Porque se você recebe sofrimentos nessa vida, quer dizer que Hashem te ama tanto que está fazendo você pagar as suas transgressões, seus pecados, que são muitos, nessa vida, para te dar um Olam Rabá limpo. Então, nem sempre o sofrimento é mal. Nem sempre uma catástrofe acontece na vida de alguém como sendo mal. Deus não permite alguém pensar desse jeito. Deus não permite. Porque como a gente reconhece que Hashem só quer o nosso bem, e se passa uma catástrofe, essa catástrofe também é para o nosso bem. Isso deve ser o que nós devemos inculcar. Por isso fala Shema Israel. Escuta. Mas escutar é entende, Israel. Saiba disso, Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ele é o nosso Deus. E ele é um. Ele é absoluto. Em Nod Milvador. Só existe absolutamente ele. E aí continua. Be'avitai et Adonai Elohecha bechol levavicha bechol nafshecha bechol meodecha. Esse teu serviço, esse teu reconhecimento deve ser absoluto de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todas as suas maneiras possíveis. Isso deve ser nosso reconhecimento a Hashem. Nós devemos entender que Hashem deseja o mal. Hashem sempre deseja o bem. Como nós falamos, ele é infinito. E se ele é infinito bem. Se ele é infinito bem, nada do que ele causa pode ser entendido como mal. Tem mesmo os sofrimentos para o Am Israel. Por piores que foram os sofrimentos para o Am Israel, nós devemos entender que, como Am Israel não é responsável pelo outro, Am Israel pecou, Am Israel pagou os seus pecados, e Hashem, por meio dos sofrimentos que ele fez vir sobre Am Israel, ainda que por uma criança, por uma criança que seja de peito, ainda que seja por uma pessoa naqui, pura, esse sofrimento ele veio como Am Israel, como povo, para que pudesse limpar as transgressões de Am Israel nessa vida e pudesse ter uma vida plena, absoluta no Olam Abá. Foi só parte da pergunta, mas Então não era isso que eu queria dizer, porque o senhor está com a pilha toda hoje. Pode seguir. Não é isso. Eu acredito que nem todos os sofrimentos que o homem passa, quer dizer, eu não sei se acredita, ainda é uma dúvida, que todo sofrimento que o homem passa possa ser uma correção, um castigo, ou mesmo algo bom que Deus queira dar a você. Porque se de repente eu faço alguma coisa boa e recebo uma enfermidade, eu não sei se eu vou fazer outra coisa boa. Entendeu? Então eu acho que faz mais parte do círculo da vida. Eu nasço, eu tenho que nascer, tenho que amadurecer, tenho que crescer, tenho que amadurecer e morrer.
Então, eu não sei se Mas tem uma regra de Deus. Eu ainda tenho dúvida sobre isso. Você entendeu a minha pergunta? Você acha que... Aí que vem a questão. Reconhecer que isso faz parte de um ciclo natural das coisas, quer dizer, Hashem está alheio às coisas e tudo acontece por acontecer. Não, eu não penso assim. Tem que ser eu penso que ele controla, ele dirige toda essa existência. Tá bem? Eu sei. Eu creio assim, por exemplo, todas as coisas acontecem determinado por Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore sem Deus determinar. Mas Deus lá não está apertando um botãozinho nem dizendo, cai agora, essa folha vai cair agora. Você não, aguenta um pouquinho, que vai cair ela. Não. Através das estações, através dos momentos, através do inverno, verão, outono, primavera, e todos os ciclos da vida, as coisas acontecem porque o Eterno determinou. Eu acredito sim. Então, eu posso estar errado. Tá bem, vamos seguindo. Então, por exemplo, voltando ao Shema, tá bem? Vamos voltar para o Shema. Quando nós falamos Vadia, só um momento, Drago, porque o Vadia falou aí, o Rafa pediu para alguém perguntar. Não estou atrapalhando a aula não, tá bom? Tá bem, deixa eu continuar. Quando nós falamos sobre o Shema, e nós, como eu disse, nós devemos saber, compreender com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, que Hashem é um absoluto, conforme tudo isso que eu tenho explicado aqui agora. Esse tem que ser o rumo do nosso pensamento quando falamos o Shema. Porém, se não falamos o Shema, como uma compreensão muito firme do que é Hashem, muito consistente, e pensamos que Hashem é outra coisa. Dizer o Shema é praticar a Avodah Zará. Prestaram atenção nisso? Se você pensa que Deus, ainda que seja um, ele é uma força da natureza, e diz o Shema, é praticar a idolatria. Você acredita que Deus é um, mas que ele não escolheu o homem Israel, é praticar a idolatria. Você acredita que Deus é um e ele está distante do universo, e ele criou e deixou a gente, como a gente falou semana passada, criou e deixou, isso é Avodah Zará. Uma falha da compreensão de quem é Hashem, pelo menos como nós dissemos, de aproximar ao máximo, ou saber a direção que está, é praticar a Avodah Zará, fazer o Shema Israel. Que é muito sério. Na verdade, eu não conheço o Eterno, não conheço o Hashem porque eu não vi, como o senhor falou, ninguém. Eu conheço ele, sim, pela expressão que está na Torá. Então, se está na Torá, é essa expressão do Deus que nós conhecemos, a sua vontade. E que não é o meu caso, eu não acredito em nada disso. Não, eu estou seguindo no pensamento, Ribamar, eu estou seguindo. Não, tudo bem. Tá bem? Então vamos lá. Quando nós imaginamos e tentamos entender este Hashem, este Criador, este ser, evidente, não sabemos. Evidente, somos incapazes de compreender. Evidente, somos desprovidos de senso, de todo e qualquer senso de percepção de quem é esse ser, de quem é esse Criador. Como nós somos desprovidos disso, nós confiamos em quem esteve um pouco mais provido disso. E é aí que nós confiamos em nossos profetas, e é aí que nós confiamos em nossos sábios, e é aí que nós confiamos em Moshe Rabbeinu, na revelação do Sinai. Então, a nossa compreensão de Hashem não é perfeita. A nossa compreensão de ninguém, nem de Moshe Rabbeinu, era perfeita. Nem de Moshe Rabbeinu, mas era o mais próximo. O dos profetas também não era perfeito, era menor ainda do que Moshe Rabbeinu, mas era mais próximo. O dos grandes rabinos ainda não são perfeitos, mas são mais próximos. E assim, quando nós iniciamos esse estudo, nós devemos reconhecer que não sabemos.
nós devemos reconhecer que somos muito, mas muito falhos mesmo em conhecimento, muito fracos mesmo em conhecimento, muito precários em todo e qualquer tipo de informação que diga respeito a Hashem. E aí nós devemos confiar nas instruções dos que vieram antes, dos que estiveram mais próximos. Porque tudo que sabemos é que não sabemos. Como disse o filósofo, tudo que sei é que nada sei. E qual que é a lógica desse filósofo dizer tudo que sei é que nada sei? Porque veio algo externo a ele e disse que você não sabe nada. Essa é a teoria Quem foi que disse isso mesmo? Sócrates. Tudo que sei, nada sei, que nada sei. Isso. Então Sócrates disse tudo que sei é que nada sei. Por quê? Porque veio um ser externo na crença do Sócrates. Era o Zeus, né, que vem e aparece para ele, se não me engano, e diz, você não sabe nada. Então, para nós, o nosso não saber é constatado pelo estudo. Quanto mais estudamos, mais sabemos que não sabemos. Quanto mais aprendemos de algo, sabemos que não sabemos nada desse algo. Então, isso se reflete a Hashem. Quanto mais buscamos a entender a Hashem, ou algo assim, sabemos que estamos distantes. Sabemos que há um mar de informações, é como uma gota num oceano. Edivaldo, quer fazer seu comentário? Sim, Rav, shalom. Eu comecei a estudar o livro Deveres do Coração, né? Aí tem um tópico aqui, o segundo portal, falando sobre a reflexão sobre a criação. E o comentário diz que refletir sobre a criação é uma maneira mais direta de verificar a existência do Criador. Exato. Através da criação, é conseguir ver a criação, enxergar a Hashem na criação. Assim, é um livro muito complexo, né? Aí estou tentando entender aqui, mas é isso aí. Muito bem. Feliz de saber que está lendo e está aprendendo. Fico feliz mesmo. Então, quando nós reconhecemos esse não saber, isso é estar mais próximo. Às vezes as pessoas se julgam sabedoras, se julgam absolutas em algo, se julgam, eu entendo Deus, eu entendo o que Ele quer, eu entendo o que precisa, eu entendo isso. Ele entende tudo e ele começa a idolatrar ao seu entender. Então tem um problema. Quando a pessoa ela entende que ela sabe tudo, aí é o erro. Aí é onde ela cai. E aí essas pessoas se distanciam absurdamente do que é fé, do que é verdade. Porque elas entendem que elas sabem. Quando a pessoa reconhece, nada sei. Tudo que sei foi entregue por Moshe, foi entregue para os profetas, foi entregue para os foi raciocinado pelos sábios. São muito mais sábios do que eu. E eu o que sei? Que me cabe estudar, me cabe aprender, sentar e ficar quietinho. E é isso que nos cabe, porque nada somos diante da infinidade de conhecimento que existe por parte do Criador, por parte de Hashem. Nós, ainda que não saibamos, ainda que seja impossível de atingir ao Criador, devemos estudar ao extremo. Estudar ao extremo temas difíceis como esses. Temas profundos como esses. Por quê? Para que isso fique o mais claro possível, o mais estabelecido, o mais formatado possível em nosso conhecer, em nosso conhecimento. E aí sim, possamos ter uma fé concreta. Para que possamos também responder às perguntas. Como a gente disse, o Yodea, o saber, vem da palavra Hagdará, vem da palavra definir. Se você não sabe definir, ainda o melhor possível, você não sabe. Se você não sabe, é um problema. Porque qualquer outro saber pode ser equivalente ao seu. Você é fraco no seu conhecimento, você é fraco no seu judaísmo, você é fraco nos seus pontos de fé. Qualquer outra teoria vai te quebrar. Qualquer outra teoria divina sobre Deus ou sobre o que for vai te desestruturar. Dati não vem, Yohanan. Dati não vem da palavra da'at.
Da'at tem um ai no meio. Da'ati vem de observante. Se fosse da'ati, seria meu saber. Tá bem? Então agora eu vou fazer vamos ver quem... Tem muitos Faradê aqui na sala. Quem é esse Faradê? Manda um eu aí. Eu acho que sou, Rav. Muito bom, muito bom. O que vem em cima de muito Sidurim Faradê? Tem uma frase. Geralmente muito próximo de onde está colocando o tefilim, onde está usando o tefilim, tem uma frase conhecidíssima em 4 palavras. Quem não colocou eu, não coloca mais. Ah lá, esse desenho é bom. Tem uma frase que se encontra em muitos Sidurim Faradê, que é: opa, muito bom. Essa é a frase. Também essa. E tem outra, da lifnimia talmed. Seria quase, tem essas shivtis, elas têm quase a mesma ideia, mas da lifnimia talmed. Saiba, tenha consciência, tenha conhecimento diante de quem você está diante. Da lifnimia talmed. Saiba diante de quem você está parado ou de pé. Então devemos sempre buscar conceber em nosso pensamento uma consciência plena, um raciocínio pleno sobre o máximo possível de o que é Hashem e quem é Hashem. Deixar isso muito claro em nossa compreensão, para que não sejamos abalados de forma alguma por nenhum tipo de nova ideia, nenhum tipo de novo raciocínio, nenhum tipo de outra teoria nova que surge. Teorias novas sobre Deus, sobre a divindade, sobre a fé, elas surgem o tempo todo. Teorias novas, mas eu li um livro que tem um sábado lunar. Eu li um livro que Deus quer isso aqui. Eu li um livro que fala dos... Sei lá, tem tanta teoria nova que surge a cada dia, Se você não está muito bem estabelecido na sua fé, você cai. Você cai e a queda, dependendo da altura do nível que você está, é uma pancada e não volta mais. Não volta mais. Estou tendo esse problema com um amigo meu. Um grande amigo meu, ele deixou de estudar por muitos anos. Deixou, ele achava que ele sabia, achava que ele estava pleno em conhecimento, deixou de estudar por muitos anos. E de repente ele foi pego numa teoria, numa nova teoria dessas que sempre surgem por aí. Estava desarmado, caiu. E a queda foi brusca, a queda foi imensa e é irreparável, uma queda irreparável. Por quê? Porque vem o ego, vem o eu sei, eu sabia antes bastante e eu ainda continuo sendo a pessoa que ainda sabe agora. Então existe um ego, existe um saber que não é um saber, existe uma falha no estabelecimento da fé da pessoa. Isso nós estamos falando nem de fé cega, estamos falando de fé racional. Existe uma falha e a pessoa que cai e não levanta mais. É como cair de um precipício. Tá bem? Então, quando nós vamos observar sobre o que é Hashem ainda, nós temos um relato na Tanakh, conhecidíssimo também, que nós podemos observar uma análise racional de o que é Hashem. Elias, quando ele estava fugindo do rei Ahaz, se eu não me engano, ele estava numa caverna e os corvos vinham alimentá-lo. De repente vem um contato com o sobrenatural. Esse contato sobrenatural ele também é repetido com Rabi Akiva e seus amigos na Masechet Hagigah. Quem tem conhecimento, curiosidade, eu acho que na página 14 ou 16. Mas vamos falar de Elias. Elias, quando ele está na caverna, ele fala, e aí eu vi um vento muito forte, tortuoso, tempestuoso, e Hashem não estava no vento. E eu vi trovões e
muito barulho, Hashem também não estava nos trovões. Eu vi fogo e relâmpagos, Hashem também não estava no relâmpago. E aí depois tudo parou, veio uma calmaria, e Hashem estava na voz suave na calmaria. Uma pessoa que analisa com seu racional onde está Hashem em toda a existência, em toda a criação, facilmente vai identificar que não está na criação, não está nas coisas. Hashem é alheio às coisas. Hashem é, como o profeta Elias disse, é uma voz, é uma vontade, como nós falamos, que existe. Então, tudo que podemos concluir é que Hashem é nada. Nada do que possamos definir, nada do que possamos pensar, nada do que possamos explicar, nada do que seja revertido em palavras. Nada. Ele é o Ein Sof, ele não há fim, ele é absoluto, ele existe. Isso é o máximo que podemos falar sobre ele, como definição. Mas a melhor de todas, ele é nada. Então nós devemos, com todas as nossas forças, buscar trazer ao nosso coração, como diz no Shema, Ve'avitai et Adonai Elohecha bechol levavecha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Esse deve ser o Icar, esse deve ser a força que nos move na compreensão do que é Hashem. Possamos realmente raciocinar e pensar para que possamos trazer ao máximo, solidificar ao máximo esse conhecimento no nosso pensamento. Para que não venha um e diga Hashem é 2, para que não venha um e diga Hashem é 3, e ele tem um filho, e ele virou uma pomba, ele virou um gato, e ele virou isso, e ele virou aquilo, e ele pode ser isso, pode ser aquilo, e ele vira um espírito, Hashem é uma... Vem cá. Entende? Todas essas outras crenças, essas outras falsas ideias, elas são automaticamente anuladas ou cortadas quando tem esses princípios que nós estamos debatendo aqui, nós estamos discorrendo aqui, muito firmes. Bem, a unicidade do Criador, como diz Adon Olam asher malach beterem kol yetzer nivra le'et nasa becheptzokol azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol le'evado imloch norah. Hashem, ele foi rei antes mesmo de ter criado todas as coisas. Ele reina hoje. E depois no fim, quando mais nada existir, quando tudo deixar de existir, humanos, espíritos, anjos, tudo, ainda que tudo deixe de existir, Hashem ainda imloch norah, reinará em glória. Então essas canções que às vezes falam assim, essas canções elas são profundas. E elas trazem em profundidade, e muito resumido, pontos importantíssimos da fé judaica que, raciocinados e analisados muito bem, vão nos ajudar a fortalecer demais a nossa fé. Então essas músicas que eu passei os links no início, elas, por favor, escutem, por favor, leiam, por favor, meditem sobre as suas letras. E que Hashem conceda a cada um de nós uma compreensão plena ou mais próximo disso, de seu ser, que não nos afastemos dele, que não deixemos nosso orgulho cegar nossos olhos, que não possamos nos afastar das palavras dos nossos sábios, e que possamos sempre buscar aproximar e compreender Hashem com todas as nossas forças. Bem, o Yohanan está passando novamente as músicas. Obrigado, Yohanan. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tema? Uma pergunta a cada. E eu vou responder o mais sucinto possível, tá bem? 10 minutinhos. Tem uma pergunta, Rabi. Pode perguntar. Quem está perguntando? Quem? Pode perguntar, Kéder. É bem pessoal.
Eu sempre gostei de estudar. Estudar, para mim, não é problema. Eu naturalmente busco. E tem uma dificuldade. Eu, quando eu estou estudando, eu procuro não ler qualquer coisa. Aquele rabino, aquele fulano, eu procuro o foco. Foco quem é. E aí eu vou naquele foco até ter uma compreensão. Então, eu estudo. Mas, por outro lado, e é uma coisa que é natural em mim, e eu me justifico até porque eu acredito que Hashem não parou de falar. Quando eu faço as minhas brachot, em relação à Torá, está escrito lá, né? Deixa eu achar, está escrito aqui que ele me ensina a Torá. Quando está escrito que ele me ensina a Torá, eu creio que existe um canal ainda hoje para aqueles que de coração puro, alguma coisa vai replicar, né? Vai redundar. Porque eu ouço, o discurso que eu ouço sempre, por parte dos que não ensinam, é sempre assim, né? Você não tem que pensar nada. Está tudo pensado já. E eu entendo isso perfeitamente. Mas, por outro lado, eu creio que não dá para anular as coisas que, dentro dessa linha, a gente recebe. E não nega a Torá, que está dentro do princípio do que foi falado hoje mesmo. Né? Isso é uma falha? É uma normalidade ou o que é? Mas acontece comigo. Nós devemos buscar estudar as palavras dos nossos sábios sempre os mais focados possível. E tem muitos rabinos que escreveram muitos livros. E não querendo desmerecer um livro, outro livro, ou um rabino, outro rabino, ou uma linha de pensamento, outro pensamento, mas tem linhas de pensamentos problemáticas, ainda mais em tempos modernos. De verdade, dos últimos 120 anos para cá, 200 anos para cá, 300 anos para cá, os livros começaram a ter uma dificuldade em ter um foco bom, em ter um foco, vamos tirar a palavra bom. Então, os rabinos, eles começaram a escrever muitos livros, muitos livros. E nem sempre temos como analisar, ou tem como a gente falar, isso daqui desse livro é bom, isso daqui desse livro não é bom. Então, os rabinos, eles têm suas ideias e eles colocam para fora suas ideias. E essas ideias, elas pegam. E nem sempre todas as ideias são boas. Podemos ver que tem ideias completamente contrárias a outras ideias. Então, se você pega, por exemplo, o pensamento racídico, ele é absolutamente contrário a todo o pensamento dos Geonim. Absolutamente. Tanto que os Geonim, eles foram absolutamente contrários ao pensamento racídico. Aonde está o que estudar, aonde está o que não estudar. Então, o melhor é focar nas palavras dos nossos sábios antigos, a conseguir uma base muito boa, Keder, muito boa, de qual é o pensamento, qual é o raciocínio deles, como eles analisam, e a partir daí você pode ler o que vem depois. Por quê? Porque isso te solidifica. Se você tem uma base sólida do que vem depois, você consegue filtrar. É difícil de filtrar no começo. Se as pessoas começam pegando do ruído de informação que hoje tem muito ruído de informação. Tem coisas que falam, acaba lá, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro, é aquilo outro. Mas fulano, rabino fulano tal disse isso. Mas eu tenho um rabino fulano tal, de tal cidade, tal. Mas existe um decreto em tal lugar. Se você entende a base da Halakha, a base do raciocínio rabínico, a base do raciocínio lógico, você consegue facilmente descartar o que não é bom, descartar o que não serve para essa situação. É mais fácil. Então, assim, é muito bom estudar, por exemplo, você está falando, colocando aí livros básicos de Mussar, eu tenho colocado, pelo menos, para as pessoas lerem. Mas o estudo do Talmud, ele é inevitável. Se você não consegue, se você não senta para estudar o Talmud, dificilmente vai entender o pensamento rabínico, como ele é construído. E aí, se você não consegue pensar como um rabino pensava no passado, dificilmente você vai entender como que os de hoje pensam.
Sim. Hoje, exatamente por causa disso, o senhor falou de 200 anos para cá, os livros vieram com problemas de fábrica, né? De escritura. Eu já acho assim que de 30 anos para cá, o problema agravou e muito. Porque antes de 30 anos eu não tinha acesso a esses livros, porque não tinha internet. Não tinha acesso a esses rabinos. Grande parte do mundo não tinha acesso a esses rabinos. E agora, de 30 anos para cá, da existência da internet, as pessoas eles não querem viver um compromisso. Eles querem viver o que convém. Eles ouvem um rabino, aí não importa se o rabino seja ortodoxo, se seja liberal, se o rabino falar o que convém a ele, tá bom, é aquele rabino. Aí vem um outro rabino que não é liberal, é Massorti. Aí fala outra coisa, ele concorda. Então fica uma mistura e um problema sério de identificação que realmente, que tipo de judaísmo nós estamos vivendo. E realmente o que tem acontecido, talvez, não sei se acontece só com a gente aqui, ou se os outros grupos aí, as outras pessoas também passam pelo mesmo problema, que é uma crise de identidade. E que tipo de judaísmo realmente se segue? Porque aqueles que praticam alguma coisa ortodoxa também praticam alguma coisa massorti ou liberal. É muito pertinente teu comentário, pelo seguinte: as pessoas elas carecem dessa base que nós estamos falando pro Keder. As pessoas elas não têm base nenhuma de judaísmo, elas nem sabem o que é judaísmo. Elas acham que qualquer um que está de barba e chapéu e fala qualquer coisa, ou qualquer pessoa que tem lá na frente do nome dele Rav, é rabino. Você pega a correspondência de qualquer pessoa aqui em Israel, qualquer pessoa tem escrito Rav na frente. Rav é senhor, um rabino, uma pessoa. Então você pega, olha aqui, eu recebi uma carta como Rav. Eu pego a conta de luz, está escrito Rav, e a cobra, não porque eu sou rabino, porque é normal. Então as pessoas começam a achar é como o senhor aqui, né, no Brasil? Certo. Qualquer pessoa fala, mas o judaísmo não pode isso. Essa pessoa está certa. E aí vira uma infinidade de informações, uma infinidade de opiniões, sem fim. Sem fim. Sem fim, sem fim, sem fim. Isso é horrível. Não para mim. Eu já tenho minha fé estabelecida, eu tenho meu pensamento claro sobre o que eu tenho que seguir. Para mim é tranquilo. Eu posso ler o que for, eu posso ler o que for. Sem problema nenhum. Eu posso ler o pensamento do rabino que seja reformista, posso ler o pensamento do rabino que seja ortodoxo, ultra-ortodoxo, Haredi, eu posso ler o pensamento de quem for. Por quê? Porque eu tenho as minhas bases, as minhas linhas de raciocínio muito bem estabelecidas na minha cabeça. Eu sei por que um opina desse jeito e por que o outro opina de outro jeito. Então é o que a gente está falando. Nós devemos saber, estudar a exaustão o que é judaísmo. Qual é a origem desse judaísmo que nós seguimos hoje? E estudar lá desde Moshe até hoje. Quando você estuda desde Moshe até hoje, você fala, não, pensamento massorti, reformista, é dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Porque por exemplo, reformista, ele acha que não existe um Deus. Ele acha que a Torá é uma tradição, é um folclore. Que Moshe Rabbeinu e Saci Pererê está de pau a pau, é o mesmo nível. Ele acha que mula sem cabeça e cair maná do céu é a mesma coisa. Então, para ele, guardar Shabat ou não, comer kasher ou não, ter respeito à tefilá ou não, para ele tá igual, não tem problema nenhum, é tudo folclore. E é isso, ele até acredita que existe um Deus, talvez acredita, porque muito é ateu ainda por cima. Então, para ele, eu falo, não tem problema nenhum usar roupa curta, não tem problema nenhum usar celular de Shabat, porque para ele não está nem aí. Quando você pega uma pessoa que é massorti, ele dá valor à tradição. A palavra massorti vem de tradição. Ele segue a tradição. Não quer dizer que ele acredita em Deus. Não quer dizer que ele acredita que a Torá foi divinamente inspirada. Então, tudo o que ele dizer é baseado na tradição e não na crença de que existe um Criador que outorgou a Torá. Então, ele segue um pouco mais, porque é uma tradição. Não porque ele acredita que Hashem entregou a Torá. Já quando você pega um dati, um ortodoxo, que eu não gosto muito de usar a palavra ortodoxo, mas uma pessoa religiosa,
Qual que é a opinião dele? A opinião dele é o Deus, esse que nós estamos falando aqui, vamos estudar daqui uns princípios mais, ele outorgou a Torá, e essa é a sua vontade. Então, se essa é a sua vontade, tem que fazer o possível para que cumpra ela no mais preciso possível, que corra o mínimo de risco de transgredi-la, porque foi o Criador dos céus e da terra que outorgou. Então, aí você entende o porquê que em um ponto uns não estão nem aí, e em outro ponto outros são tão estritos. E quando você entende isso, você vai entender todos os outros comentários que qualquer um deles fizer. Quando você entende também, aí você já entende o porquê que as leis são mais estritas no ortodoxo, porque a gente acredita que Deus entregou a Torá, e não o contrário, e não que é uma tradição. Se eu acreditasse que a Torá é uma tradição, eu estava comendo salada bacon. Mas eu não acredito, eu acredito que a Torá foi de Hashem. E o Deus criador do seu terra disse, não, é para eu comer o baconzinho ali. Quem pensa assim é o quê? Eu acredito que foi Hashem que deu a Torá. Se eu não acreditasse, eu ia estar comendo X-Bacon. Eu ia estar indo na praia no Shabat. Que é muito melhor do que ficar indo na sinagoga, para falar a verdade, sem brincadeira nenhuma. Eu preferi ir na praia. Mas eu acredito que Hashem deu a Torá. E ele disse no Shabat é um dia de descanso, que é para você dedicar para a tua família, é para dedicar para sua esposa, é para dedicar com seus filhos, é para desfilar, é para isso. Então, aí você entende o porquê das palavras dos nossos sábios. Você entende o porquê de ser tão firme. Tá bem? Vamos dar vez para outra agora, tá bom? Ok, tá. Próximo. O negócio é que a Torá ela é bela em si mesma. Ela ensina, tipo assim, se você seguir se você seguir os princípios da Torá no que ela diz, você vai ser bem sucedido neste mundo, em qualquer parte, em tudo que você vai fazer, você vai ser bem sucedido. E muitas das vezes você segue a Torá e acha que a tradição, é como você falou, o cara acha que, porque ela em si, ela te faz se elevar. Mas como você vai ter uma palavra dessas se ela te faz se elevar em si mesmo, se não for divina? Entendeu? Se não tiver um ser que te ensinou a ser assim. Com certeza, a Torá ela foi divinamente inspirada, ela foi ditada por Moshe para Moshe Rabbeinu e redigida por Moshe Rabbeinu, mas o que garante que a Torá é verdadeira é a tradição. A única coisa que garante que a Torá é verdadeira é a tradição, e não o contrário. Não é a Torá que diz que o homem de Israel é o povo de Israel, mas é o contrário. É o povo de Israel que diz essa é a Torá de verdade. É a tradição que nos diz essa é a Torá que nós recebemos do Sinai. Se não tivéssemos a tradição, se não tivéssemos a lei oral, se não tivéssemos a Israel, se não tivéssemos essas três coisas de verdade, qual a diferença entre você pegar a Torá, que é um livro de 3.500 anos atrás, pegar um livro dos egípcios de 3.500 anos atrás, pegar um livro dos babilônios de 3.500 anos atrás? Qual a diferença dos três? Que o efeito dela... Não, o efeito dela é prático, grave. Se você estudar qualquer livro a exaustão, você vai se tornar prático. Se você estudar lá como fala, pega o livro dos budistas, olha os budistas como são felizes. Pega o livro, ou não são. Vai lá no alto... mas o desdobramento dessa palavra durante a linha da nossa vida, entendeu? Ela se dá de uma maneira que, na minha opinião, ela sempre vai se dar de acordo com o que... O livro dele também faz isso. É Joaquim, não é que tá falando? Estou pela voz. Pelo livro, pro budista também faz isso. Pro cara que tá lá no Himalaia, como que é o nome dos monges do Himalaia? Para eles, a crença deles também faz isso. Faz isso. Não é, a Torá, ela tem... nós entendemos que ela tem uma mudança de vida prática. Mas os outros livros dos outros povos também, em certo nível, também fazem. Agora, por que nós entendemos que ela é a verdade? Por quê? Vamos ver isso daqui a pouco nos próximos princípios, mas porque existe a Israel, porque existe a tradição oral e porque existe a nossa Massoret. A lei oral e a nossa Massoret, que é a tradição. É por isso que a Torá é verdade. Tá bem? É por isso. E não o contrário. Porque um livro antigo tem muitos outros. Tá bom? Não é porque é um livro antigo lá.
É um livro antigo, mas tem outros livros tão antigos quanto. Livros de religião tão antigos quanto. Mas a Torá ela é verdade porque existe a Israel, porque existe a Torá oral, porque existe a tradição. Se não tivesse essas três coisas, hoje, vamos supor, não tem mais, acabou, no ano 500, acabam todos os judeus do mundo. No ano 500, acaba tudo no mundo, tudo que diz respeito ao judaísmo no mundo. E fica só o livro. É outro livro. Não é? Aí o mundo se acaba. Aí o mundo acaba. Porque ele fala assim, mas existiu mesmo o Har Sinai, cadê o povo que fala aqui? Mas aí Deus, aquilo que Moshe fala. O que os povos vão dizer? Você não foi por matá-los, por não conseguir fazer em Canaã, que ele matou eles no deserto. É a mesma coisa, mas existiu uma Torá para um povo e esse povo tudo acabou, então quer dizer, esse livro não vale nada. Não é isso? Fica aquela situação, né, Rav? Não vai saber nem ser um Shomer Shabbat de verdade. Não vai, mas é aí que eu falo assim, para ser Shomer Shabbat, ele teria que acreditar no livro. Mas nós não temos uma fé cega, lembra? Nós estamos todos aqui alcançando um pensamento racional para estabelecer nossa fé. Não estamos buscando uma fé cega. Poderia achar um livro de 500 anos atrás que fala, de 5 mil anos atrás, que fala que tem que guardar a quinta-feira. O que me leva a guardar a quinta-feira? Se esse Deus não conseguiu manter vivos os seguidores dessa fé, por que eu vou guardar a quinta-feira? Sim, eu me refiro à tradição, no caso, né? A lei oral. Aí é a importância da lei oral. Ela que é o fundamento básico na nossa realidade hoje, né? Que nos leva a entender a Torá escrita. Sim. Mais alguma? Mais duas. Ravi, a Torá fala o Eterno fala assim, qual Deus é tão próximo como o Deus de Israel, né? Ou seja, é uma prova que se tirasse o povo da história, acabava a Torá, né? Acabou o povo, acabou a Torá. Exatamente. André fez uma pergunta. Então, Ravi, como um completa o outro, Torá, tradição e povo, um não existe sem o outro. André, um não existe. Um não existe. Torá e Torá oral, evidente. As tradições de Israel e o povo. Um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. Não dá. Porque a tradição quer dizer, passamos por muita coisa. Por exemplo, Purim. Por que a gente celebra Purim hoje? É uma tradição. Por que nós não falamos que era Torá oral? Porque não é Moshe Sinai. Por exemplo, Hanukkah. Hanukkah não é Torá oral. Hanukkah não é Moshe Sinai. Ele não veio de Moshe do Sinai. Ele é uma tradição. Purim é uma tradição. Ou seja, o que isso nos comprova? Nos comprova que nós estivemos lá com os persas, nos comprova que nós estivemos lá com os gregos, nos comprova, por exemplo, que nós passamos por muita coisa e ainda existimos. É a nossa tradição. Nós existimos como povo. O que o profeta Isaías fala? Nunca deixarei de fazer que exista um renovo do meu povo. Ele disse, nunca vou exterminar o meu povo. Nunca. Ainda que fiquem poucos, não exterminarei. Não é uma prova. Nós somos a prova viva de que existe. Israel é a prova viva. A gente falou semana passada. Olha as profecias se cumprindo. Profecias que falam o de chamar Bearei Yehudá, o Vechutut Yerushalayim, Kolosação Vekolosimcha, Kolohatam Vekolkalá. Ainda se ouvirá nas vozes de Jerusalém e nos arredores. Nas ruas de Jerusalém. Nas ruas de Jerusalém, nos arredores. Nas praças, jovens tocando as suas instrumentos. Nos montes de Judá e nas ruas de Jerusalém. Estava faltando em Judá. Nos montes de Judá e nas Jerusalém. Voz de júbilo e voz de canto, voz de noiva e voz de noiva. Voltamos. As profecias falam, aí os velhos falarão hebraico nas ruas. Nós temos, por exemplo, estava no Shabat conversando com meu irmão,
tem um profeta que fala que existiria uma cidade no futuro que se chamaria Petah Tikva. E tem Petah Tikva aqui agora. Ah, mas é uma cidade, eles nomearam. Ah, mas você não acredita em cumprimento de profecia? Você acha que Deus vai vir do céu e vai falar assim, eu vou chamar a cidade de Petah Tikva? Não é assim. A profecia é uma coisa simples. Temos cidades chamadas Petah Tikva, o hebraico voltou à vida, temos Jerusalém, Israel de volta. Fala, Israel tem chuva quando Hashem quer dar chuva. Se Israel está em descumprimento da Torá, Hashem não dá chuva. Olha que coisa maravilhosa isso. Está lá as maldições em Devarim. Nós não acreditamos no Sefer Devarim. O Sefer Devarim fala, não darei a chuva. Eu estou aqui, meu patinete alagou, tive que levar pifou de tanta água. Está chovendo. Então, que é prova maior do que essa de que Hashem se agrada de Israel hoje, de que Hashem está conosco hoje? Não tem outro. Enfim, e assim terminamos nosso shiur. Sobre perguntas sobre Torá oral e Talmud, nós temos o nosso blog, os primeiros posts do nosso blog, vai lá embaixo. Tem lá o Transcorrer da Torá oral. Muito boa essa escrita. Eu até li esses dias atrás no meu próprio post, que eu falei, nossa, preciso relembrar isso aqui. Eu gosto de reler as coisas que eu escrevo, reler as coisas que até os vídeos que eu faço eu reassisto. Olha só, Rabino é bom, hein? Então, gente, Shavuot a todos. Desejo a todos. Verdade, Rav. Tô brincando. Boa semana a todos. Desejo a todos uma boa semana. Obrigado mais uma vez. Shavuot Tov. Laila Tov, Leclan. E deixa eu cancelar aqui a gravação.